Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Se antes tínhamos o clube do bairro, pistas de boliche, bares, pubs, lugares onde estranhos podiam se conhecer simplesmente pela coincidência de se encontrarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, hoje em dia esses estranhos não se expõem mais a esse encontro imprevisível. A tecnologia nos permite evitar esse encontro e temos uma longa história de busca por tecnologias que nos permitam adiá-lo. Se você conhecer alguém novo, um potencial novo parceiro, pode usar um aplicativo para descobrir quais eram as maiores virtudes e defeitos de parceiros românticos anteriores. Se você duvida da fidelidade do seu parceiro, existem aplicativos para rastrear a localização dele o tempo todo. Se você quer ser infiel, pode usar um aplicativo específico para traidores. Se você quer esquecer alguém, pode usar um aplicativo para apagar digitalmente essa pessoa das suas fotos e, mais radicalmente, remover todos os vestígios dela das suas redes sociais. E se depois de tudo isso você ainda se sentir sozinho ou pior, se as pessoas te enxergarem como solitário, você pode contratar uma namorada ou um namorado falso. Hoje em dia, existe um aplicativo para cada tipo de prazer. As redes sociais e os aplicativos são produtos, objetos de consumo criados pelo discurso capitalista que buscam oferecer uma estrutura para os sintomas individuais e uma continuidade em seu prazer. Um produto que aparenta ser gratuito, mas que pagamos com nossas curtidas, com nossas postagens, ou seja, com o nosso gozo. O que as redes sociais expõem nada mais é do que aquilo que a cultura contemporânea produz. Indivíduos aprisionados em seu próprio gozo. As telas dos nossos aparelhos telefônicos, aquelas que nunca se desligam e nunca nos deixam em paz, parecem ter se tornado uma solução sintomática, um véu que permite essa solidão acompanhada, evitando o encontro com a impossibilidade das relações sexuais sobre as quais cada vez menos queremos saber. Os indivíduos mergulham em uma relação sexual, com C no início. Esse é um trecho do texto Amor em Tempos de WhatsApp, de Ernesto Anzalone. E hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, o Ernesto, que já veio conversar com a gente sobre luto. Foi uma conversa muito legal, um dos nossos episódios mais escutados até hoje. E hoje ele volta para a gente falar sobre um tema que até conversa um pouco com o que a gente falou no nosso encontro anterior, que é o amor, esse amor no tempo tecnológico e das redes sociais e dos aplicativos e tudo mais. Mas antes a gente começa com a nossa perguntinha de sempre, que o Ernesto não respondeu no nosso primeiro encontro, que é: Ernesto, como que foi seu encontro com a psicanálise e como você decidiu se tornar psicanalista? Bom, primeiramente, novamente agradecer o convite, Licene, Cauana. É um prazer novamente estar aqui. Eu acho que o podcast de vocês é uma coisa fantástica, porque atravessa tanto a psicanálise como a arte, como a poesia, como tudo que tem a ver com a cultura. E a psicanálise ocupa um lugar na cultura, que me parece que é importante sustentar. Bom, como foi meu encontro com a psicanálise? Eu acho que, como todo encontro, sempre é no acaso, sempre é na contingência. Eu encontrei a psicanálise na faculdade, na figura de um professor, que depois virou colega e amigo,
Depois fundamos coisas juntos, que é Jorge Bafico, do Uruguai, e que me permitiu fazer algo diferente, escutar algo diferente e dar um sentido diferente a essa faculdade que eu estava fazendo, lá em Montevideo, Uruguai, e que eu acho que é um encontro que sempre te marca, aquela coisa da peste freudiana, né? Depois disso, eu fui descobrir coisas muito interessantes. Eu descobri que meu avô tinha querido estudar psiquiatria, mas ele não gostou porque naquela época existia muito fortemente a corrente kleiniana. E como ele não gostou da corrente kleiniana, ele desistiu da psiquiatria. E descobri que tinha algo dessa psicanálise que tinha atravessado também minha história familiar. E eu acho que a gente não escolhe ser psicanalista. Para mim, não é. Talvez seja do nível da escolha forçada, mas é algo do qual você se encontra aí. Eu acho que o Henry Kaufmann falou na apresentação do Encontro Brasileiro que a gente faz isso aqui porque não tem outra opção. Porque o que a gente encontrou como forma de tratamento da nossa própria loucura, do nosso próprio sintoma. Então, eu acho que a psicanálise é também um sintoma, porque tenta dar sentido a algo aí, tenta dar sentido ao real. E nesse ponto, cada encontro justamente com a psicanálise implica um encontro que nos marca e maneira esse ser psicanalista, escolher ser psicanalista, eu acho que fica nesse ponto de você perceber que é isso, simplesmente. Não sei se é uma decisão que você fala, um raciocínio, pensar, se não um encontro que você diz, é isso que eu encontrei, é isso que, de alguma forma, me salvou. O Breuil, um tempo atrás, dizia que a psicanálise não era um ganha-pão, era uma forma de vivificar nossas vidas, de dar vida. E me parece que é isso. É um raio, né? E depois do raio não tem como. As coisas não são as mesmas, né? E aí, ou a gente se implica com isso, ou o pior, né? Bom, para entrar então no nosso tema de hoje, esse trechinho que a Licene leu de um texto seu, eu acho que já explica bastante coisa do momento, né? Dos últimos anos, dos impasses que a gente escuta na clínica em relação ao campo amoroso. Eu sempre falo aqui da preocupação que eu tenho nesse sentido, principalmente com as gerações mais novas que eu escuto, com a diminuição do laço afetivo, amoroso e sexual na adolescência, por exemplo, que é uma coisa gritante que eu tô sempre tentando escutar, entender e elaborar. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho de que impacto a tecnologia e a parceria que o sujeito faz hoje com a tecnologia tem no laço social dentro do campo amoroso. Quando as pessoas, né, às vezes o que a gente escuta é que quase decidem ficar gozando sozinhas. Então, não incluem mais o outro. Eu tô, inclusive agora falando, lembrei de uma série que eu tô assistindo, que eu tô assim encantada, que chama DTF St. Louis, que é uma série da HBO, em que a gente tem um trio amoroso. E é muito interessante como a série vai mostrando que o estranho do amor é justamente porque ele inclui o real do gozo de cada um, né? Então, enfim, fiquei pensando muito nisso, queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é impossível não ver isso, não perceber como mudaram as formas de interação na vida amorosa. Se muitos anos atrás as pessoas diziam, se conheciam pela internet, inventavam uma outra história. Agora é o mais comum. Os casais se conhecem pela internet. Seja pelo aplicativo, que há uma multiplicidade de aplicativos, seja pela rede social,
O que virou o estranho é conhecer alguém presencialmente, pessoalmente. Isso virou excepcional atualmente. Tem uma inversão nisso, né? E o interessante é como isso foi mostrando diferentes momentos. Lacan, lá por 1971, naquelas conferências que ele fazia no Hospital Santana, que foi primeiro publicado como Estou Falando com as Paredes, depois foi incluído no Sinal 19, ele vai falar um ponto importante. Ele diz, a respeito do discurso capitalista, ele diz que o capitalismo, o único que forclui e rechaça, são o que ele chama as coisas do amor. Aí me chamou a atenção essas coisas do amor. O que são as coisas do amor? O encontro, o inesperado do encontro. Por que o discurso capitalista não consegue converter o amor num produto? Isso é um ponto importante. Os aplicativos não são de amor. Os aplicativos são de encontros, de namoro, mas não são de amor. Porque é algo do contingente, algo do que não pode ser previsto, algo que não pode ser catalogado, algo que o algoritmo não consegue processar. Isso que está em jogo no amor. Algo do que não se calcula. A questão está em que vivemos numa época na qual se tenta calcular tudo. Se tenta, de alguma forma, absorver o contingente. O algoritmo tenta fazer isso, absorver a não relação, absorver o real, dando-lhe sentido, fazendo tudo encaixar, as pesquisas encaixarem. E fomos escutando, e isso me parece que é um ponto interessante, fomos escutando ao longo do tempo, em nossa clínica, diferentes momentos na relação dos sujeitos com esses aplicativos, que parecia fazer existir a relação sexual, fazer que vai encontrar um par perfeito, tem um que chama assim, até par perfeito, vai funcionar tudo. Eu lembro um amigo meu lá na época do doutorado que ele era muito inibido, não conseguia falar com o sexo oposto. Então, aí ele veio me contar da novidade dele, que era o Tinder. E para ele era uma felicidade. A gente fala, e é maravilhoso esse ponto porque ele diz assim: desde que eu instalei o Tinder, saio com uma mulher diferente cada semana. Eu fiquei olhando para ele e perguntei, mas e esse ponto seu de não conseguir falar com as mulheres? E ele falou, exatamente. Por isso eu saio com uma mulher diferente cada semana. O sintoma permanece. O algoritmo não soluciona o sintoma do sujeito. Ao contrário, é um pouco o que você dizia, Cauana, ele reforça o sintoma. E não só o sintoma, porque nesse ponto em que o algoritmo tenta excluir, apagar a falta, digamos, ele reafirma a dimensão do fantasma de cada sujeito. O que é a dimensão do que nós chamamos de fantasma? É a relação entre o sujeito e aquilo que ele acha que lhe falta. Então, ele reafirma isso, porque a aposta do discurso capitalista é produzir objetos sem parar. Tudo é objeto para ser consumido. Tudo podemos comprar e consumir e depois jogar fora. Atualmente até pessoas. Os aplicativos funcionam como um catálogo. Passa para a esquerda, gostei, para a direita, não gostei. E é realmente o reino da imagem, né? O que se demora em escolher alguém é segundos. E nesse ponto isso vai criando o que podemos pensar que não é uma repetição tanto dos sintomas, senão uma certa interação dos encontros. O jeito encontra com uma pessoa diferente cada semana implica algo. Mas eu acho que há algo mais em jogo atualmente, porque passamos de uma primeira etapa na qual existia esse fascínio pela tecnologia, ao que estamos escutando cada vez mais no consultório, que é uma certa decepção. Sujeitos que têm uma relação que apagam e depois instalam de novo o aplicativo e que ficam angustiados porque percebem que o aplicativo não faz existir pessoas que não existem. E nisso aparece uma certa desilusão amorosa e uma falta de crença no amor. E nesse ponto seguinte, nessa iteração dos encontros, sempre que encontra um detalhe, algo cai rapidamente. Não há tempo para conhecer outra pessoa. Tudo muito rápido. É uma vez que uma semana, na mesma semana pode ter 2 encontros, 3, às vezes no mesmo dia. Há um excesso aí.
Há um excesso que, ao mesmo tempo, é isso, é tirar a interdicção, tirar-se o ponto no qual sempre há algo que falha e sempre há algo que queremos saber do outro. Eu não queremos saber nada. E cresce, por outro lado, esse ponto do gozo do um sozinho. O que seria esse gozo do um sozinho? Um pouco no texto eu falo dessa solidão acompanhada. Esse ponto no qual o sujeito está sempre acompanhado do que nós podemos chamar do outro virtual. Depois do declínio do outro que não existe, do outro simbólico, o que tem aparecido com cada vez mais força é esse outro virtual, que não é outro significante, e no qual os sujeitos estão presos o tempo todo. Quantas curtidas eu tenho? Ele visualizou meus stories. Há um enlouquecimento nesse ponto que é impressionante, porque os sujeitos ficam presos nesse puro gozoscópico. E que, mais que encontrar realmente, isso que muitos estão relatando já não há encontros quase. É muito mais ficar nesse flerte, ficar conversando. Um paciente me relatava de que a pessoa com quem ele estava começando a conversar no aplicativo lhe mandou o Instagram. E quando ele foi no Instagram, o que encontrou é que, na verdade, era só para fazer crescer o Instagram do sujeito que ele fazia isso. Então, o que importava não era um encontro com outra pessoa, senão aumentar esse outro virtual. E é interessante isso, porque me parece que a partir dessa desilusão dos encontros, que os aplicativos também promovem, de certa maneira, eu sempre insisto que há um grande engano em acreditar de que um aplicativo vai fazer que o negócio deles é que você encontre seu amor. Não é o negócio deles isso. Porque se você, é uma lógica muito simples. Se você encontra essa parceiro, parceira, você sai do aplicativo. O negócio é que você continue lá. É que continue tentando. É que continue fracassando. Então, esse é o grande engano, talvez, isso. A oferta de um amor sem falhas. O único amor assim é o que nós podemos chamar da dimensão imaginária do amor, que é a flechada, a paixão amorosa na qual o outro pouco importa. Porque o outro que nós inventamos que ele é. Isso é que cresce. Mas eu acho que é um movimento extra, podemos dizer, na atualidade, que cresce outra coisa. Cresce o amor por esse outro virtual. Cresce o amor pela inteligência artificial, por exemplo. Eu fiquei impressionado, descobri que lá em 2018, nem antes da pandemia, a Alexa recebia 5 milhões de pedidos de casamento na Espanha por ano. Pedidos de casamento. Pessoas que querem casar com a Alexa. E o mais maravilhoso é que a Alexa já tem uma resposta programada para isso. Ernesto, não, eu lembrei de uma coisa, teve uma notícia recentemente de uma mulher na Coreia, se eu não me engano, que se casou com o avatar que ela construiu com a inteligência artificial. Fez uma festa de casamento, uma cerimônia de casamento, em que ela entra e sai do lugar lá da celebração com o celular e esse avatar na tela. Então, chegamos nesse ponto. Há centenas de milhares de pessoas que estão casando com inteligências artificiais. Teve um caso de um japonês, acho que foi, que ele casou com uma cantora famosa. Depois de namorar ela 10 anos. E ela tinha ajudado ele, supostamente, a insegurança com as mulheres, um sintoma depressivo. Ele conta tudo isso. Mas parece que a tristeza dele é que na festa do casamento a mãe não quis ir. Por que não quis ir? Cortou, Ernesto. Por que ela não quis? Porque a mãe não quis ir no casamento dele com essa moça, porque ela é um holograma. E o mais interessante eu acho que esse é o ponto. Ele casou, mas o serviço que permitia conectar com esse holograma deixou de existir. Então, ele não tem mais acesso a ver sua esposa. Eu acho que parece louco. Mas assim como nos parecia louco as pessoas só se conhecerem pela internet, eu acho que essa dimensão está crescendo muito.
essa dimensão que implica esse lugar das assistentes. Aquele filme Hair, que vocês devem ter assistido, ele apaixona pela inteligência artificial. Por quê? O protagonista. Porque ela estava sempre disponível. E porque ela se interessava por tudo que ele dizia. Li umas entrevistas a uns japoneses que eles tinham a namorada virtual, que era um pequeno aparelhinho, e é interessantíssimo, porque que elas diziam? Ela é a mulher perfeita. Ela só me elogia. Ou seja, o amor sem furo. É isso é isso que eu queria trazer, assim, nisso que você está falando, que é justamente essa é a promessa, né, do Capital, como se pudesse sim existir um amor sem furo, né? Eu acho que o aplicativo veio com essa promessa que logo já cai por terra, porque de algum modo tem essa dimensão do encontro que pode ou não acontecer entre duas pessoas, e é daí, né, que o amor pode ou não surgir. É, mas tem aí você falando dessa questão assim dos likes e das curtidas, eu pensei muito naquela série, aquele reality show Casamento às Cegas, onde então, né, se vai, todo mundo conhece a série, onde então são 15 casais, 15 homens, 15 mulheres que vão ali, ficam conversando às cegas e daí fazem o pedido de casamento e, bom, se apaixonam e aí vão viver um tempo dividindo um apartamento para daí sim, depois disso, decidirem se querem se casar ou não, né? Eu acho que ali você vai vendo o quanto é, essa dimensão do encontro pode ou não acontecer. A maioria das vezes não acontece. Como, né? Se está sujeito na vida. Mas o que começa a ficar muito evidente no decorrer das temporadas é isso, né? Que essa promessa do amor acaba sendo justamente um meio de engajamento para se manter cada vez mais sozinho e isolado no seu próprio gozo, ou seja, de conseguir likes, curtidas e aí virar, né, um influenciador. O que está se buscando é muito mais virar um influenciador do que na promessa de procurar um amor, de encontrar um amor. Então, eu acho interessante isso que realmente é quase como se a realidade hoje fosse a realidade das redes sociais e não mais isso que se compartilha no laço social mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa ideia do outro virtual foi proposta um tempo atrás pelo Miquel Bassols. E eu achei muito interessante, porque justamente falamos tanto da psicanálise, do outro que não existe, o outro social caiu. Já não nos referenciamos no social. Os adolescentes são a viva prova disso. Acho que a Kawana trouxe um pouco isso. O adolescente sempre está em sintonia com a época. Nós somos sempre anacrônicos. Quando dizemos aquela frase famosa de nos meus tempos isso não acontecia, estamos dizendo que esse não é nosso tempo. O adolescente sim está no seu tempo. E o adolescente justamente ele capta o sintoma da época. Cada vez mais, menos encontros reais com o outro, né? E cada vez mais esse ponto do puro virtual. Primeiro, isso que você traz, Vicene, do amor do outro virtual, de se procurar as curtidas, que o outro virtual, a diferença desse outro simbólico, no qual procuramos nos alojar no desejo do outro, que procuramos o amor desse outro virtual, que se expressa em curtidas, em seguidores. E isso passou a ser mais importante que o encontro amoroso. Porque eu acho que Miller fala em um momento que amar justamente é acreditar que o outro tem a resposta de quem eu sou. Eu acho que os sujeitos atualmente estão procurando mais essa resposta no outro virtual, que no amor. Se nesse primeiro momento os aplicativos e a tecnologia ofereciam a ilusão de um encontro perfeito, começamos a descobrir que o problema do encontro perfeito é que há um outro. E aí os sujeitos começam cada vez mais a entrar nessa solidão
acompanhando. Temos, atualmente, Japão e Reino Unido têm ministérios da solidão governamentais para tratar o problema da solidão. Mas, além disso, o encontro passa a ser algo, eles acreditam numa ideia de um encontro fluido, né? Que você vê desde a multiplicidade de eventos do poliamoroso, do relacionamento aberto, de tudo isso, e basicamente se sustenta na mesma ideia sempre, que é que não exista nenhum limite, que não exista a perda de gozo. Que o sujeito possa consentir ter uma relação, consente com a relação, mas sempre quando não tenha perda de gozo. O de gozo é que geralmente é do próprio encontro físico. E aí nós vemos outra questão que me parece que é importante também, que é como, eu lembro a Eric Lohan falando isso um tempo atrás, como estão baixando as taxas de natalidade porque os sujeitos estão escolhendo não ter encontros sexuais. Tem a ver com esse ponto. Por quê? Porque os sujeitos vão encontrando sempre um novo condensador de gozo, ou acho que, não lembro se foi Miller, acho que foi o Lohan que falou, que temos um novo órgão sexual, que é esse aqui, o nosso celular. Nosso celular passa a ser um órgão sexual. E nesse ponto estamos prescindindo do encontro sexual. Contavam de que tem adolescentes que se mandam gemidos agora, nem palavras, só gemidos. E que com isso já tá bom, como que eu disse. Gemidos e nudes são o modo adolescente por excelência de fazer sexo nesse tempo, né? E aí eu fico pensando muito, você falou da repetição para a iteração, essa diferença. E eu fiquei pensando que tentar fazer a relação sexual existir é algo que a gente sempre fez nas parcerias amorosas, né? A cada mal entendido, a cada furo que aparece, a gente vai lá e tenta de novo. Esse é o mecanismo neurótico, né? Por excelência. Então, é um trabalho realmente de uma vida. E um dos trabalhos da análise é consentir com a não relação e com o que isso significa dentro das parcerias. Mas por que que a gente vai trabalhando e consentindo quando a gente está disposto a isso? Porque a cada encontro isso fracassa, né? A cada encontro, aquela tentativa de fazer a relação sexual existir fracassa, quer dizer, não somos complementares, e aí o mal entendido e todos os impasses, né, que podem existir nas relações. Então, quando não tem o encontro e se fica tentando fazer a relação sexual existir pelo virtual, a chance da gente consentir com a não relação é muito menor, né? Acho que esse é um dos principais riscos. É que eu acho que aí, Isso. né, Cal, também entra um ponto que quando algo da não relação aparece, facilmente nas redes desemboca no ódio, né, no discurso de ódio, na segregação e em toda essa coisa que a gente tem visto nas redes, assim, que também não deixa de ser uma forma de fazer a relação sexual existir. Então, quando o furo aparece, ele é logo obturado justamente por esse discurso, né? É Pouca na muito interessante. indiferença, né? Cancela, bloqueia, enfim. Exato. Não quero lidar com isso. Uhum. Não me diz respeito, né? Não tem mais essa pergunta que eu acho que é aí que se abre a questão do amor e do desejo do outro. O que que isso está dizendo sobre mim, né? Por que que o outro agiu assim, né? É essa pergunta que de E alguma até maneira. mesmo porque que eu escolhi esse outro que Isso. diz isso, que fala isso, né? Exato. Mas quando eu dizia justamente que o problema é o outro, é que cada vez suportamos menos a diferença do outro. Por quê? Porque os mediadores que tínhamos para suportar, para fazer acreditar na relação, como falo, por exemplo. O mediador no sentido de que era um obstáculo, mas ao mesmo tempo que nos fazia acreditar de que algo aí podia funcionar. E nós suportávamos a diferença do outro. Isso caiu. Então, o que acontece? Cada vez mais essa dimensão de não suporto algo do outro e passo para o seguinte, passo para o seguinte. Ou, isso que você traz, Licene, o ódio. É mais fácil hoje que amar.
O ódio tem uma consistência. Por isso existem grupos de ódio, porque permite uma certa consistência imaginária. Enquanto que o amor não. O amor segrega, o amor divide. Então, a dimensão simbólica do amor, que era o ponto do amor ao pai, mas é Freud, é a dimensão que tem caído praticamente. E é muito difícil você ver que o sujeito consinta atualmente com a diferença e com suportar a perda de gozo que implica, por exemplo, estar num relacionamento. Que implica uma perda. Os adolescentes agora não querem perder nada. E lembra aquele texto em direção à adolescência, né? Que mostra justamente, não tem que escolher, porque se escolher, você perde alguma coisa. Então, o que aparece muito é essa dimensão imaginária, e na dimensão imaginária do amor é muito fácil passar para o ódio. O Lacan chamava aquilo de amor-ódio, porque existe uma continuidade nisso. Porque é o jeito de não querer nos haver com a falta. E isso que nós vemos atualmente. Existe uma recusa da dimensão do inconsciente. E essa recusa da dimensão do inconsciente promove essa ideia de um lugar onde vamos ter todas as soluções. A inteligência artificial é só uma resposta contemporânea ao que nós chamamos da fuga do sentido. O que é a fuga do sentido? É que encontrávamos sentido nos valores morais, nos valores sociais, encontrávamos certo sentido, inclusive na família patriarcal. Nessa fuga de sentido, o sujeito não sabe o que fazer com a vida amorosa dele. Porque já não existe aquela ideia de vou casar para ter filhos, o cachorro e construir toda. Isso está em decadência, praticamente. Os adolescentes atuais não querem saber nada disso, nem de imaginarizar isso. Então, o que vai aparecendo é justamente essa dimensão cada vez maior da fantasma, que implica, por exemplo, que os encontros sexuais, já eu falava da diminuição. Do lado feminino, você encontra a criação múltipla de aparelhos tecnológicos, sexuais, para provocar o prazer, sem nenhum encontro com outra pessoa. E do lado masculino, o auge atual, que é muito difícil você, na clínica, escutar um homem sem que apareça isso em algum momento, que é a dimensão da pornografia. Que marca justamente os dois gozos. Do lado feminino, um gozo puramente do corpo, e do lado masculino, um gozo puramente escópico, do olhar. O jeito fica preso no olhar. Isso tem toda a sintonia com tudo que fazemos com as redes sociais, que é ficarmos presos no olhar, puramente. Eu acho que é ver como essa dimensão do. Porque dizer, não, a relação sexual nunca houve. Mas tínhamos nossas invenções, tínhamos nossas tentativas de solução a isso. Quando falo cresce a dimensão fantasmática, implica também de que cresce a dimensão mais de uso e jogar fora do outro. Porque tomar o outro puramente como objeto. A ilusão do amor desse imaginário só fica naquela que o Freud chamava da narcisista, da escolha narcisista. Mas isso cai muito rápido. Rapidamente vemos que o outro não é aquilo que nós queríamos que fosse. E aí passamos para o seguinte. Agora, o interessante é que o sujeito cada vez se pergunta menos o que tem a ver ele com isso. Parece que estamos na época justamente da ausência de responsabilidade do sujeito. Ele não quer saber nada disso. Ele quer justamente se adaptar ao mundo e que, bom, por que os homens são assim ou as mulheres são assim? Todos esses grupos que acontecem, você trouxe esse grupo de ódio, por exemplo, contra as mulheres, os incels, os não sei quantos, mostram essa dimensão de que o sujeito não consegue se perguntar o que ele tem a ver com isso. É mais fácil odiar. O que volta, porque algo sempre volta, é essa dimensão de um certo desgaste, um certo cansaço que escutamos muitas vezes nos sujeitos a respeito da vida amorosa. Não há muita ilusão. Por mais que apareça a pessoa nova e tudo, já não sustenta muita ilusão. E a dimensão da angústia, né? Quando o sujeito apaga, volta a instalar o aplicativo, não quero saber mais nada, que vou ficar na minha, e aí de volta. Porque é um excesso de objetos. O discurso capitalista produz um enxame de objetos que nenhum realmente é um objeto A, são objetos banais. Mas nesse enxame acaba angustiando. Eu acho que é muito interessante ver como
nesse mundo atual que temos pílulas para tudo, que temos tecnologia para tudo, o amor continua sendo um problema, sem solução. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Te escutando, eu lembrei de um amigo que viaja muito ao Japão. E ele é brasileiro. Ele sempre os japoneses perguntam para ele, esses colegas, como que ele faz para se aproximar de uma mulher? Porque eles têm o hábito de ir aos lugares e pagar US$ 50 para conversar com uma mulher, porque eles não sabem como mais se aproximar de uma mulher, como o que falar para ela, o que se diz para uma mulher para se aproximar dela, como que conversa. Então, acho que é esse o ponto, assim, tem uma pobreza hoje, né, subjetiva, que acho que é isso que também a Cal traz, que impede a possibilidade de conversar com o outro, de se endereçar ao outro e formular uma pergunta, que seja, né, que horas são, né, ou qualquer outra coisa do tipo, mas que desperta, é uma pergunta de algum modo que se interessa pelo outro. O interesse não está mais no outro, né, está só nessa posição em si mesmada. Então, realmente, é preciso sair dessa posição ensimesmada de algum modo para poder conversar com alguém e supor que ali você tenha algo a dizer e o outro também esteja disposto a escutar alguma coisa. Acho que é aí que alguma coisa também se perdeu aí. Talvez aquela definição clássica lacaniana do amor, dar o que não se tem, que não é. Já não damos o que não temos. Por quê? Porque é acreditar que algo nos falta e que esse algo que nos falta se localiza no outro, mas somos nós que localizamos isso no outro. Quando o sujeito deixa de acreditar que no outro tem aquilo que lhe falta, ele já não precisa de mais nada. E nesse turbilhão do que, por exemplo, a inteligência artificial está entrando na vida dos sujeitos, e agora alguns acham que seu melhor amigo é a inteligência artificial, que é o ChatGPT, o Cloud, não sei quanto, que basicamente são respostas sem perguntas. O que promove isso são respostas sem perguntas. O sujeito não se pergunta. Não há lugar para a pergunta. Por isso, de certa maneira, eu acho que a psicanálise persiste. A psicanálise persiste, cresce. Por quê? Porque nós damos lugar à pergunta. E a psicanálise se sustenta num laço amoroso. Porque o sujeito acredita que o analista tem algo que lhe falta. Isso me parece que é interessante porque, inclusive, clinicamente, nós vemos que chegam muitas, por exemplo, mulheres e homens também muito devastados no amor. E que aquilo vão em uma relação se destrói, vão em outra relação se destrói. E o laço com o analista permite uma certa estabilidade que ele consegue um tempo não entrar mais nesses relacionamentos que parece que é como se jogar na piscina rasa, né? Uma e outra vez. Então, que permite ao sujeito fazer algo com isso. Fazer algo diferente no individual. Lacan propunha que algo no final da análise devia promover um certo amor mais digno, que se tivesse um pouco mais de dignidade no amor. E que me parece que é importante, porque é aquilo, eu sempre insisto, depois do seminário 20, que é um seminário bastante terrível, né? Seminário 21, em que o Lacan diz, não, mas a gente tem que se fazer de tolo, a gente tem que ser tolo no amor. Por quê? Porque é o único jeito de suportar o real. Então, é preciso que tenha um lugar no amor. É preciso que o sujeito possa acreditar. A crença tem um lugar muito importante, né? Pois Porque é, nesse mundo atual, é, e como a gente faz, Ernesto? Acho que essa é uma pergunta bem contemporânea, quando a crença no laço transferencial é tão vacilante, né? Porque acho que dá para a gente deslizar dessa descrença no amor para uma descrença no laço transferencial. Cada vez mais a gente recebe pessoas que estão incomodadas com alguma coisa, não necessariamente aparece a angústia, né? É, e não vem para falar. Elas vêm muitas vezes buscando, isso quando vem ao analista, porque geralmente vão ao psiquiatra, porque daí ele vai tamponar qualquer furo que apareceu ali com uma medicação, ou enfim, né? É,
todos esses outros gadgets aí que a gente está falando. E quando vem os adolescentes, por exemplo, essa onde é que está, né, esse apelo ao outro, a um outro que a quem eu possa endereçar uma pergunta, né? Então eu acho que esse é um ponto muito assim que casa muito, né? O que a gente vê como efeito na vida amorosa das pessoas e o que acontece na clínica também. Acho que a gente sempre tem que pensar que algo mudou também na transferência. Já não há tanta transferência, não há tanta suposição de saber. Mas primeiro é o amor e depois o saber. Então encontramos muitas vezes sujeitos que têm um excesso de sentido. Eles não vêm com uma pergunta de por que eu sofro assim. Eles já têm um monte de respostas. Está cheio de significantes mestres que dizem para ele por que ele sofre assim. Então a pergunta é por que vem? Algo traz eles. Há algo do nível do amor. Há algo não do saber, senão no nível do amor e do analista, que, ao escutar esse sujeito, que ele tem um lugar para ser escutado. Isso já é um ponto do amor. O amor, às vezes, no outro terreno mais assim, mas outra definição clássica é dar a falta. E esse é o amor da psicanálise. É dar a falta, dar a castração. De alguma forma, o sujeito vem a encontrar uma própria castração. Nesse mundo de excessos contemporâneos, que ele poderia ir no psiquiatra, poderia ir no tarotista, poderia ir essas múltiplas terapias que tem agora, às vezes sempre me surpreendo, sempre tem novas, né? Ele vem com nós, mas nós fazemos algo diferente. O que fazemos diferente? Escutamos. Como hoje falaram, a pessoa agora fala, inclusive nos encontros amorosos, fala para poder falar. Não porque quer escutar o outro, não porque quer conhecer o outro. Ele vai para ficar com o diálogo interno sozinho, falando sozinho. Uhum. E o outro está do mesmo jeito. Então estão dois falando sozinhos. Quando vem com o analista, é escutado. E aí ele se sente acolhido, às vezes só nesse ponto de ser escutado. Sim, eu lembrei do que o Cosenza fala, de que essa mudança na relação transferencial implica uma nova perspectiva, então de não mais a gente olhar necessariamente, né, a transferência como acontecendo pela via do suposto saber, e sim pela via do amor, ele fala exatamente isso. E nesse sentido, muitas vezes, convocar o sujeito a falar. Então, eu fiquei pensando, escutando você agora, que a crença está do lado do analista. Acreditar que Posição de uma análise é possível, né? Acreditar o que tem sujeito, algo a ser dito. o sujeito supor saber é também do lado do analista. Quando o analista supõe um sujeito que tem um saber do outro lado. E é isso que nós fazemos, é reconhecer que nesse indivíduo há um sujeito e que ele tem um saber sobre o sofrimento dele. Que ele não é só um organismo que tem que ser medicado, né? Ele é alguém que pode falar do sofrimento dele. Então, ao reconhecer, supor um sujeito, já faz toda a diferença. Eu acho que, porque aí onde ele se encontra, justamente, um lugar onde ele vai falar, mas não é esse discurso sozinho. O analista faz parte. O analista passa a ocupar esse lugar do parceiro sintoma, que basicamente é entrar na loucura do sujeito. O Lacan dizia que tem que fazer par com a urgência. E esse fazer par é importante. Esse lugar onde o analista, justamente, topa esse encontro. E aí acontece o encontro realmente. Por isso, a transferência é amor. Porque acontece realmente um encontro. E que isso, às vezes, permite aos sujeitos tão devastados no nível do amor fazer algo diferente. Acho que isso é bonito, assim. É poder, de algum modo, porque esses sujeitos chegam justamente identificados a essa paixão triste, né? Essa posição que só tem espaço para a solidão, para essa posição solitária.
E a aposta no inconsciente, de algum modo, enlaça o amor ao saber, que pode ser justamente o que permita alguém encontrar um amor mais digno. Então, né, das paixões tristes ao amor ao saber, para que disso, né, numa aposta, seja possível o encontro com um amor mais digno. Acho que é isso que a gente segue ainda sendo, né, nós psicanalistas, adotando uma posição subversiva. A psicanálise ainda segue sendo subversiva nesse sentido, porque ainda a aposta é no amor. Não esse amor, enquanto essa paixão triste, não esse amor que é amor narcísico, mas esse amor que carrega junto consigo uma causa, né? E que eu acho que aí é que está o ponto de engate, assim, onde cada um possa se enlaçar a própria causa, né, na vida, e que cada um tem a sua, que é dar, de algum modo, uma outra dignidade ao objeto, né? Sem mais se identificar a ele, assim, eu acho que isso é muito interessante. Isso a IA não pode dar, os aplicativos não pode dar, mas é justamente quando cada um também pode consentir aí com essa própria diferença que habita, né, em cada um. A sessão analítica é dos poucos lugares onde não se pega o celular. Parece que é uma diferença enorme, porque faz o sujeito se soltar um pouquinho desse escópico. E eu acho que é o penúltimo, o antepenúltimo parágrafo do Introdução ao Narcisismo, que Freud vai dizer que a psicanálise é um tratamento pela via do amor. Obrigada, Ernesto. Mais uma vez, foi incrível te escutar. Obrigada pela troca. Rumo ao terceiro encontro. Daqui um ano a gente vai ter mais muitos temas aí para conversar, com certeza. Claro, sempre um prazer conversar com vocês, viu? Obrigado pelo convite também. Nós que agradecemos você de aceitar. Um beijo.